O debate sobre predestinação e livre-arbítrio é uma das questões teológicas mais antigas e complexas da história do cristianismo. Nesse vídeo nós vamos explorar as origens, desenvolvimento e nuances desse debate, examinando as principais perspectivas teológicas e as consequências práticas desse debate para a vida dos crentes. Então, puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. A doutrina da predestinação é mais comumente associada a Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, teólogo do século IV, que elaborou uma visão detalhada sobre a soberania divina e a eleição. Ele argumentava que Deus, em sua onisciência e onipotência, predestinou alguns para a salvação e outros para a condenação, uma visão que influenciou profundamente a teologia cristã subsequente. No século XVI, a Reforma Protestante trouxe uma ênfase renovada na predestinação, especialmente através de João Calvino. Na sua obra Institutas da Religião Cristã, Calvino defendeu a doutrina da eleição incondicional, onde Deus escolhe soberanamente quem será salvo, independentemente de qualquer mérito ou ação humana. Em contraste, a doutrina do livre-arbítrio tem raízes profundas no pensamento cristão e filosófico, remontando aos escritos dos primeiros padres da Igreja, como Irineu e Justino Mártir, que enfatizavam a capacidade humana de escolher entre o bem e o mal. Essa visão foi mais desenvolvida por Pelágio, um monge britânico do século V, que argumentava que os seres humanos têm total capacidade de seguir a Deus por sua própria vontade. A controvérsia pelagiana que se seguiu viu Agostinho refutar rigorosamente Pelágio, argumentando que a graça divina é essencial para a salvação. Uma posição que o Concílio de Éfeso, em 431 d.C., endossou ao condenar o pelagianismo. A doutrina do livre-arbítrio também foi defendida por teólogos como Jacobus Arminius e John Wesley, e enfatiza a capacidade humana de fazer escolhas significativas e de responder à graça de Deus. Os arminianos acreditam que Deus concede a graça preveniente a todos, permitindo-lhes aceitar ou rejeitar o Evangelho. Calvinismo versus arminianismo. O calvinismo surgiu a partir dos ensinamentos de João Calvino, um dos principais reformadores protestantes, e sustenta que a predestinação é incondicional, baseada exclusivamente na vontade soberana de Deus. As doutrinas calvinistas foram sistematizadas e articuladas na Confissão de Fé de Westminster e nos Cânones de Dort. Se você está se perguntando o que são essas duas coisas, calma aí que eu explico. A Confissão de Fé de Westminster é um documento fundamental da teologia reformada, produzido durante a Assembleia de Westminster, que ocorreu entre 1643 até 1653 em Westminster, Londres. Essa confissão foi criada para unificar a doutrina da Igreja na Inglaterra durante um período de intensa agitação política e religiosa. Ela se tornou uma das declarações de fé mais influentes na tradição protestante, especialmente entre os presbiterianos. O objetivo inicial da Assembleia era reformar a Igreja da Inglaterra de acordo com as linhas mais puritanas e presbiterianas, em oposição ao episcopalismo que prevalecia. Já os cânones de Dort são documentos teológicos formulados pelo Sínodo de Dort, que ocorreu entre 1618 e 1619 em Dordrecht, na Holanda. Esse sínodo foi convocado para abordar as controvérsias geradas pelos ensinamentos de Jacobus Arminius e seus seguidores, também conhecidos como arminianos ou remonstrantes, que divergiam das doutrinas calvinistas tradicionais. Os cânones de Dort são famosos por articular os 5 pontos do calvinismo, em resposta aos 5 artigos da remonstrância. Jacobus Arminius, teólogo holandês do século XVI, propôs uma visão alternativa, conhecida como arminianismo, que enfatiza o papel do livre-arbítrio humano em resposta à graça divina. Após a sua morte, seus seguidores formularam os 5 pontos do arminianismo, ou os artigos da remonstrância, em oposição ao calvinismo.
Para ficar um pouquinho mais fácil de a gente entender, vamos apresentar os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, juntamente com os textos bíblicos, nos quais ambas as vertentes se baseiam para apoiar as suas crenças. O calvinismo defende a depravação total. A humanidade está completamente corrompida pelo pecado e, sem a intervenção divina, é incapaz de escolher a Deus ou de fazer qualquer bem espiritual. Romanos 3, do 10 ao 12. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Já o arminianismo defende a depravação total e a graça preveniente, ou seja, os seres humanos são incapazes de fazer qualquer bem por si mesmos por causa da queda. No entanto, a graça preveniente de Deus permite a todas as pessoas a capacidade de responder ao Evangelho. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O calvinismo defende a eleição incondicional. Deus escolheu desde a eternidade aqueles a quem ele salvará, independentemente de qualquer mérito ou ação dessas pessoas, baseado apenas em sua vontade soberana. Efésios 1, do 4 ao 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Já o arminianismo defende a eleição condicional. Deus, por um eterno e imutável decreto, predestinou para a vida eterna aqueles que, através da sua graça, crerão em Jesus Cristo e permanecerão na fé até o fim. Essa eleição é baseada na presciência de Deus sobre a fé futura dos indivíduos. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O calvinismo defende a expiação limitada. Cristo morreu apenas pelos eleitos. Sua morte garantiu a salvação daqueles a quem Deus escolheu salvar. João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Já o arminianismo defende a expiação universal. Cristo, através da sua morte e sofrimento, fez uma expiação por todos os seres humanos. No entanto, apenas aqueles que crerem em Cristo receberão os benefícios dessa expiação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O calvinismo defende a graça irresistível. Quando Deus escolhe alguém para a salvação, sua graça é irresistível e efetiva, garantindo que a pessoa será salva. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Já o arminianismo defende a graça irresistível. A graça de Deus é essencial para a salvação, mas não é irresistível. Os seres humanos podem resistir à graça de Deus e rejeitar o Evangelho se assim quiserem. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. O calvinismo defende a perseverança dos santos. Aqueles que são eleitos por Deus e redimidos por Cristo serão preservados na fé até o fim, e eles não podem perder a sua salvação. João 10, 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Já o arminianismo defende a possibilidade da perda da salvação. Os crentes verdadeiros têm o poder, com a ajuda da graça de Deus, de perseverar na fé. No entanto, é possível para um crente, através da negligência, cair da graça e perder a salvação. Hebreus 6, 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Em resumo, a comparação entre os pontos calvinistas e arminianos destaca as diferenças fundamentais entre as duas abordagens teológicas. Enquanto o calvinismo enfatiza a soberania de Deus e a eleição incondicional, o arminianismo sublinha o livre-arbítrio humano e a possibilidade de resistir à graça de Deus. As interpretações divergentes dos textos bíblicos resultam em visões diferentes sobre a natureza da salvação e a responsabilidade humana. A perspectiva adotada sobre a predestinação e o livre-arbítrio podem ter profundas implicações para a prática pastoral e também para a vida cristã. Por exemplo, a doutrina da predestinação pode oferecer um grande conforto aos crentes, na soberania e no controle absoluto de Deus sobre as suas vidas. No entanto, pode também levar ao desespero aqueles que lutam com a certeza da salvação. Em contraste, a ênfase no livre-arbítrio pode encorajar os crentes a assumirem a responsabilidade por suas ações e, sendo assim, se esforçarem pela santidade. No entanto, pode também causar uma certa ansiedade quanto à segurança da salvação e à necessidade constante de permanecer na graça. De qualquer maneira, uma coisa é certa: os debates entre calvinistas e arminianos estão muito longe de terminar. Então, qual dessas correntes teológicas é a correta na sua opinião? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. Aproveita também para maratonar os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link dessa playlist vai estar bem na tela final desse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês. Eu sou a Thaís Manocchio em Curiosidades Teológicas.